Olá, pessoal da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, darei sequência à atividade 1. Então vamos lá? Pessoal, não se esqueça, deixe seu like e se inscreva no canal, que para mim é muito importante. Inscreva-se no canal para você poder receber todas as notificações pela qual os vídeos que eu irei postar. Então vamos lá? Aula 1. Não só arte pela arte. 1. Leia e analise as imagens a seguir e, na sequência, descreva o que elas representam e quais as sensações podem ser inferidas a partir da leitura. Então, a resposta: essas imagens são alusivas a texto literário. A imagem 1 pode ser associada aos fatos históricos relacionados à colonização, às navegações, às riquezas, ao acontecimento agregado à cultura e à história da humanidade. Em relação à imagem 2, pode ser associado aos aspectos subjetivos relacionados ao amor, à paixão, ao sentimento e ao romance. 2. Leia o poema a seguir e depois responda as perguntas relacionadas ao texto. Texto 1. Canção de exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasilhas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ida aviste a palmeiras, onde canta o sabiá. A. Qual é a condição apresentada pelo Eurírico neste poema? Então, a resposta é que o poeta descreve sua situação de exílio, não nos modos de um exilador político, mas sim de um exilador que demonstra sua tristeza, descontentamento por estar longe de sua pátria, uma vez que Gonçalves Dias deixou o Brasil para estudar direitos em Coimbra, Portugal, onde se envolve e inicia sua produção literária. B. No poema romântico Canção do Exílio, o elemento espaço se apresenta como forma de oposição que se estabelece entre as duas nações, de um lado a pátria, Brasil, do outro o exílio, Portugal. Em quais versos podemos identificar essa oposição? Isso representa qual figura de linguagem? Resposta: a articulação em torno da oposição entre os dois lugares é identificada nos versos, que tais no encontro eu cá, mais prazer eu encontro lá, sendo cá Portugal e lá Brasil, e a figura de linguagem empregada é a antítese. C. Esteticamente, o romantismo evidencia uma exaltação aos elementos nacionais, à natureza, ao país. No gênero textual apresentado nessa atividade, podemos perceber que a linguagem utilizada se distancia da erudita, curta e aproxima-se da popular, da linguagem que retrata as condições e situações da época. Desse modo, quais são as características apresentadas no texto poético? Resposta é que trata-se de um poema autobiográfico, então é importante a gente reconhecer a simplicidade dos termos empregados, dos vocabulários utilizados que evidenciam propostas enunciativas bem mais simples que a dos movimentos artístico-literários que antecederam ao romantismo no Brasil. O enaltecimento da natureza, da paisagem, uma ruptura com os modelos clássicos. Aula 2. Nada é por acaso. 1. Leia o excerto a seguir da obra Iracema de José de Alencar, um dos textos que marcam a fase indianista do movimento romântico brasileiro. Iracema. Verdes mares bravos da minha terra natal, onde canta a jardaia dos fodes de Canaúba. Verdes mares que brilham como líquida esmerados ao raio do sol nascente. Prolongadas aves praias ensombradas de coqueiro, serenar verdes mares e alisar decentemente a vaga impetuosa para que o barco aventureiro manso revele a flor das águas onde vai a afronta jogada, que deixa rápido a conta cearense aberta a fresco terral, a grande vela, onde vai com a barca ansiosa buscando o rochedo prato da solidão do oceano. 3 vezes respirar sobre o frágil lenho que vai sagrando veloz mais em fora. Um jovem guerreiro cuja tez branca não corre o sangue americano. Uma criança é um refeiro que vira a luz do berço das florestas.
e brincam irmãos, filhos, ambos da mesma terra selvagem. A lufada intermitente traz da praia um eco vibrante, que ressoa entre os barulhos das vagas. Iracema, o moço guerreiro encontrado aos mantos, leva os olhos para a presa da sombra fugitiva da terra. A espaço, o olhar esbanado pelo tênis, lágrimas caem sobre o giral, onde folgam as duas inocentes criaturas companheiras de seu infortúnio. Nesse momento, o lábio arranca da alma um magro sorriso que deixará entre as terras de exílio, uma história que me contavam das lindas vases onde nasci, a calada da noite, quando a lua passeava no céu, aganteando os campos e a brisa rugitiva nos palmares. A nem muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema virgem do lápis de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da gaúna e mais longo que seus talhos de palmeiras. O favo da Jatim não era doce como seu sorriso, nem a baunilha residia nos botes como seu hálito perfumado. Mas, rápida que a corça selvagem, a Moreira Virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava suas guerreiras tribos de grande nação, Tabajara. O pé Graci, Enu, mal rosados, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousara em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo à sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. O samo da alçaça silvestre expandiam flores sobre os úmidos cabelos, escondido nas folhagens, os pássaros amegavam um canto. Diante dela, a todos a contemplaram. Está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco da areia que borda o mar, nos olhos azuis tristes da água profunda, ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido, como olhar, o gesto de Iracema, a flecha esbebida no arco partiu. O gosto de sangue borbulha na face do desconhecido. De primeiro em perto, a mão lenta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no resto não o sabe eu, porém a virgem lançou de si o arco e a uruçaba e correu para os guerreiros sentidos da mágoa que causaram. A mão, que rápida ferira, estacou o mais rápido e compassivo o sangue que gostejavam. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a raster ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: "Crebas comigo a flecha da paz, quem te ensinou o guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos. Donde vieste a essa matas, que nunca viram outros guerreiros como tu? Venho de bem longe, filhas das florestas. Venho da terra que teu irmão já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindos sejam o estrangeiro aos campos da Tabajara, senhores da aldeia e a cabana de Araquém, pai de Iracema." Agora é com você, estudante. Analise e registre em seu caderno de anotações os efeitos de sentidos produzidos nesse trecho, pelo emprego recorrente de adjetivos. Resposta: os efeitos de sentido produzido pela relação estabelecida em função do emprego dos adjetivos entre a beleza de Iracema e as belezas naturais do Brasil é que, assim, o autor buscou representar de forma poética a expressão selvagem, valendo-se ainda da figura de linguagem como uma metáfora para traduzir os pensamentos humanos da época. 2. Após a leitura e análise do texto, responda as perguntas a seguir. A. Que sentidos os fragmentos evidencia quanto à representação da natureza? Resposta: nesse fragmento, a natureza assume um papel de destaque nos textos românticos. Mais do que mero cenário, ela geralmente interage com as personagens, podendo espalhar o estado de espírito delas. B. Que figura de linguagem predomina em diversos trechos desse excerto, de modo a estabelecer relação entre a personagem Iracema e os aspectos da natureza? Resposta: nesses trechos, o narrador descreve a personagem Iracema, comparando aos aspectos da natureza, da fauna e da flora brasileira. Logo, a figura de linguagem predominante é comparação. 3. Leia o trecho a seguir e responda a respectiva pergunta. A. No fragmento, um jovem guerreiro cujas três brancas não cora o sangue americano. O temor destacado faz referência a quê? Resposta: tem-se o sentido do vocabulário três. Pelo contexto, faz referência à pele, a cutis dos jovens guerreiros que não apresentavam a cor do sangue americano.
B. No trecho a seguir, retirado do excerto em estudo, há algumas referências a fatos e acontecimentos peculiares à época. Identifique-os e o escreva. Porém, a Virgem lançou de si o arco e a Ouriçoa correu para o guerreiro, sentindo da maga que o casara. A mão que rápida ferira estacou mais rápido e compassivo sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha, homicida deu arrasto de desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: "Quebras comigo a flecha da paz. Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? Donde vieste a essa matas, que nunca viram outros guerreiros como tu? Vem de bem longe, filha das florestas. Vem da terra que teu irmão já possuíram e hoje tem os meus." Resposta: tem-se neste trecho evidências de fatos bastante peculiares ao século XIX, com a invasão e a apropriação das terras indígenas pelo homem branco, sendo esta uma das questões geográficas e históricas mais polêmicas no espaço brasileiro. Tem-se ainda a referência ao comportamento e atitudes relativas à cultura indígena, como os costumes e expressões típicas do povo indígena, carregados de simbologia e sentido próprios. Aula 3 e 4. Leio, logo existo. 1. Leia o excerto do texto literário A Escrava Isaura, de Bernardo de Guimarães. A Escrava Isaura. Era, nos primeiros anos de reinado do senhor Dom Pedro II, no fértil e opulente município de Campos de Goytacazes, à margem do Paraíba. A pouca distância de Vila do Campo, havia uma linda e magnífica fazenda. Era um edifício de harmoniosas proporções, vasto e luxuoso, situado em aprazíveis vejantes ao sopro de elevadas colinas, coberta de mata, em parte devastada pelo machado do lavrador. Longe e